Deus, amém. Tem uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus tem falado conosco sobre alguns princípios que precisam ser retomados e revividos pela igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus tem falado conosco que nesse tempo toda a terra será cheia da glória de Deus. E a pergunta que fica no meu coração e talvez no seu coração é: cadê? Aonde? Como é que eu vejo isso? Muita coisa já está acontecendo. Muita coisa já está sendo vivenciada pelo povo de Deus. A grande questão é que o inferno também tem as artimanhas dele. O inferno tenta, de um outro lado, trazer as suas fumaças, as suas inverdades, para tapar, para esconder o que Deus está fazendo. Eu falei há uns 2 domingos atrás aqui na igreja, eu penso, ou foi no PAC, sobre a terra está cheia da glória de Deus e o levante do inferno, com o amor se esfriando, com as coisas que estão acontecendo. Existe uma guerra espiritual, mas a igreja é a igreja que vai ter a glória de Deus. E aí nós vamos como viver isso, bispo? Ezequiel 47, estou só introduzindo a palavra, fala que existe um rio de Deus. Nós pregamos sobre isso muitas vezes na igreja. Terça-feira a pastora Carla pregou sobre isso aqui. Existe um rio de Deus, onde o próprio Deus pega o homem e leva o profeta dentro do rio, e faz ele caminhar dentro do rio, até a altura das canelas, até os joelhos, até os atelhos, até os lombos, e até o momento em que ele não consegue mais caminhar, ele precisa atravessar nado. Então existem níveis de uma vida com Deus. Alguns anos atrás eu preguei aqui na igreja uma palavra, e eu dizia que o grande problema do cristianismo, a grande questão da igreja atual, da igreja contemporânea, é que nós não damos manutenção no nosso tanque de combustível. E aí eu vou te explicar o que eu quero dizer. Nós chegamos num domingo como esse, uma palavra poderosa que Deus vai ministrar sobre a nossa vida, e nós enchemos o nosso tanque. Nós saímos aqui cheio de fé, cheio de esperança. Alguns são ministrados pelo Espírito Santo, vem à frente, recebe uma bênção, e isso vai encher a gente de esperança, de expectativa, de força para viver. Mas aí chega na segunda-feira, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a empresa, vamos cuidar da casa, e aí chega uma notícia, vamos ao médico, e isso vai se esfriando. Na terça-feira, mais rotina, mais compromisso, mais agenda, um pouco mais se esfria. Na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado nós estamos vazios, sugados como trapo. E aí quando amanhece o domingo, o primeiro pensamento que vem é: será que eu vou no culto? Estou tão cansado, estou tão esgotado. Mas aí, porque o Espírito Santo de Deus nos toca, a gente está ainda com aquela pequena fé ali dentro, a gente acaba indo no culto. E aí nós vemos no culto, e aí nós nos enchemos de novo, e aí nós nos enchemos de novo, e aí nós temos cheio de esperança. Mas chega na segunda-feira, a gente começa todo o processo de novo. Deixa eu te falar, isso cansa, isso esgota, isso atrapalha. Como viver então, bispo? Você se encheu aqui, vai dando manutenção na sua vida com Deus, seu devocional, seu tempo sozinho com Deus, o seu secreto. Vem aos cultos que você pode vir, fala com irmãos que estão caminhando na mesma direção que você, transfere, recebe, dá, ouve, libera a palavra, ouve palavra, compartilha, entrega a vida e recebe vida, vai dando manutenção. Esse tanque ele vai gastar, você está vivendo, o combustível vai abaixar, mas ele vai abaixar menos, porque você está pondo mais combustível, mais combustível, mais combustível. Ele abaixa um pouquinho, levanta um pouquinho, abaixa um pouquinho, levanta um pouquinho, e aí quando chega no domingo, o teu combustível ainda está cheio, você está com mais de meio tanque ainda de combustível. E aí você chega na igreja, você quer adorá-lo, você quer exaltá-lo, você está cheio de alegria para isso. A sua semana aconteceu, teve lutas, teve problemas, teve notícias ruins, teve guerras espirituais, mas você está com o tanque cheio, você só quer mais de Deus. Aí Ele vai encher você um tanto que Ele encheu no ano passado, só que o teu tanque ainda tem combustível, então vai ficar mais do que você precisa. E quando você tiver mais do que precisa, transborda.
transborda para sua família, para sua casa, para os seus vizinhos, para o colega de trabalho. O problema é que a gente está recebendo, querido, e gastando conosco mesmo. Nem para nós está dando conta. A gente vem para a igreja, e aí o ponteiro começa a subir da reserva, e a gente já fala, tá bom. O pensamento voa, as preocupações chegam, e quando chega no final de semana, você está morto de novo, caído de novo, destruído de novo. E aí quando você chega na igreja, dessa forma, não tem força para adorar. Tudo que você está esperando é que alguém venha perto de você e coloque a mão sobre você e injete combustível em você. Você está esperando que a palavra do pastor seja uma palavra de ânimo, uma palavra de autoajuda, uma palavra que ponha você para cima. Você nem quer que o Espírito Santo de Deus te confronte, você quer só sair daqui com a sua alma um pouco mais leve. Deixa eu te falar, Deus tem mais para você. Existe um nível maior do que esse. Existe um nível mais profundo para a igreja do Senhor Jesus. E Ezequiel fala exatamente disso, mas nós não vamos falar de Ezequiel hoje. O primeiro nível do rio de Ezequiel, o primeiro nível, o primeiro passo, ali no tornozelo, ali no calcanhar, ali, o primeiro nível é o nível do amor próprio. E aí eu vou te explicar algumas coisas. A palavra de Deus fala assim, quando os discípulos perguntaram para Jesus qual que é o principal dos mandamentos, a primícia dos mandamentos, ele fala, olha, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Parece que o próximo vem antes, mas se não tiver um amor a ti mesmo, não tem amor ao próximo. E o problema é que esse amor está acabando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 12, Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 12. Amém? Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Falta Deus no mundo, falta amor, porque Deus é amor. E por que o amor está esfriando? O texto está te respondendo aí. O amor está esfriando por se multiplicar as iniquidades. O que são iniquidades? Pecados de quem conhece a verdade, mas não vive. O que é iniquidade? Você sabe que é pecado, mas você continua pecando. Você conhece a verdade, mas você não muda. Você sabe o que você precisa fazer, mas não faz. Conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não cumpre. Não quer saber. Quer viver a vida que quer viver, do jeito que quer viver. E aí você pode pensar assim, mas aí é promiscuidade, aí é pecados. Não, não é não, querido. É porque a iniquidade é tão pesada essa palavra, né? Que dá a impressão de que é. Não, não é não. Aquilo que você sabe que você tem que fazer e você não faz é um pecado. E se é um pecado consciente, você sabe que é pecado e continua fazendo, se torna uma iniquidade. O que você não sabe, você não sabe. Nós pecamos, nós podemos pecar. Às vezes, no momento, no dia, naquela história, naquela situação, você peca, você reclama, você murmura, você amaldiçoa, você comete um pecado. Pede perdão, o Senhor é fiel para te perdoar, o Senhor levou na cruz nossos pecados, nós podemos nos arrepender e Ele nos perdoa. Joia. Agora você sabe que você precisa tomar uma atitude diante de alguma coisa. Não posso mentir mais, mas continua mentindo todo dia. Não posso o quê? Não devo amaldiçoar os meus filhos, mas continuo amaldiçoando. Não devo amaldiçoar o meu salário, mas continuo amaldiçoando. Preciso ser fiel a Deus, mas nunca sou. Preciso perdoar, mas nunca perdoo. Preciso me sujeitar, mas nunca me sujeito. Se torna uma iniquidade, está na Bíblia. E aí isso faz o quê? Isso esfria o amor. O que é amor, querido? Amor é força de atração. O amor é força. O que é ódio?
é repulsa, é afastamento. O amor, ele vai te atrair. Aquilo que você ama, você vai se atrair. Então, quando eu começo a não obedecer a Deus, quando eu começo a não caminhar na palavra do Senhor, eu vou me afastando, eu vou deixando de amar, porque se eu amo, eu quero estar junto, eu quero caminhar junto, eu quero entender, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar mais. Então a gente precisa entender por que esse amor é. Aí, a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 4, verso 8, vai falar o que é esse Deus de amor. Se você quiser acompanhar aí, eu vou ler com você. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Vai dar uma explicação sobre amor. Fala assim, ó: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus sem amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquilo que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Em resumo desse texto, eu falo, olha, nós conhecemos se nós temos o amor de Deus, se nós amamos o outro. Nós conhecemos se nós temos amor em nós, se Deus está em nós, se nós amamos o próximo. Mas como amar o próximo, se nós não estamos nem nos amando? Aí existe uma distorção muito grande. Deus é amor, mas o amor não é Deus. É o tema da palavra. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O que quer dizer com isso, querido? Deixa eu te falar, querido. As pessoas estão fazendo muitas coisas em nome do amor. O amor está validando muitas coisas. O amor tem permitido, não, o importante é se tem amor. O importante é se ama. O importante não é o amor, não. O importante é Deus. O importante é o que Deus diz, o importante é o que Deus fala, o importante é que a palavra de Deus nos ensinou. Ele é amor, mas o amor não pode se tornar um Deus na nossa vida. Tem pais destruindo os filhos em nome do amor. Ama tanto, 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 que não pode corrigir. Ama tanto, 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 que não pode disciplinar. Tem igrejas destruindo as ovelhas em nome do amor. Não, nossa igreja ama todo mundo, vem, todo mundo. Pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu nunca vou te repreender, eu nunca vou te colocar a verdade, eu nunca vou dizer para você o que você precisa fazer, eu nunca vou te confrontar porque eu te amo. Isso não é amor, isso é doença, é outra coisa. O amor não pode se tornar um Deus na nossa vida. Deus é amor, mas Ele é o nosso Deus, e não o amor se torna o nosso Deus. Não é o amor que põe as regras, é Deus quem é o Senhor e determina qual árvore eu posso comer ou não. É o Senhor que diz, não é o amor que diz. Não é o sentimento que eu tenho, é o Senhor. Se Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer e acabou. Não tem história. Se Deus mandou você confrontar alguém, você confronta. Mas eu amo tanto, mas Deus mandou. Deus mandou, é Deus que manda. Se for seu filho, é seu filho. Se for sua esposa, é sua esposa. Se for tua ovelha, é tua ovelha. É Deus que manda. Se Deus mandou você dizer não para alguém, você vai dizer não para alguém. Mas eu amo tanto, está precisando, mas Deus mandou dizer não. Eu já contei para vocês uma experiência muito forte que eu tive. Muito forte. Me destruiu no dia. Fui para dentro de casa chorar e fiquei chorando. Por Deus, o que o Senhor fez comigo? Uma pessoa chega na minha casa e diz para mim, não tem nada para comer lá em casa. Nada.
Eu tinha recebido, até hoje eu não sei quem mandou, mas nós tínhamos recebido naquele dia de manhã uma cesta básica desse tamanho, enorme, na nossa casa, e a gente não estava precisando. Não era uma necessidade nossa. Alguém mandou entregar lá. Até hoje a gente não sabe quem é. A pastora Carla me ligou e falou: mandaram entregar isso aqui. Você pediu, você comprou, é para alguém? Não faço ideia. E aí a pessoa de tarde vai na minha casa e fala: não tem nada lá em casa. Coração de pastor faz o quê, querido? É para ele. Falei: Deus, tu é bom demais. Só mandou aqui em casa para entregar. E aí na hora de saída, no final da conversa eu entrego, né? Vamos orar junto, eu vou abençoar e tal. E aí quando eu fui pegar, Deus falou comigo assim: não me atrapalha. Eu falei: não, eu estou ficando doido, Deus, não é Deus. E aí fui continuando na direção, não me atrapalha. Eu voltei e falei: querido, deixa eu te falar, eu tenho o que você precisa, e eu nem estou precisando, mas Deus falou para mim para não atrapalhar ele, e eu não vou te entregar. Deus está tratando com você, você resolve com Deus lá. Ele me contou que ele saiu da minha casa com ódio de mim. Como que um pastor podia fazer aquilo? Ele saiu com ódio e eu fui chorar. No quarto, chorei, falei: Deus, como é que eu vou deixar a família do irmão lá? E Deus não falou mais nada comigo. Passaram uma ou 2 semanas, essa pessoa me procurou e falou: foi a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida. Aquele dia Deus mudou a minha alma. E nunca mais ele precisou de alimento de ninguém. Ele passou a ter sustento da sua casa. Às vezes que nós atrapalhamos Deus em nome do amor. Nós amamos tanto que a gente quer ser Deus na vida das pessoas. A gente quer fazer o que Deus não mandou fazer. A gente quer fazer movimentos na direção que Deus não está fazendo. Aí você fala para mim assim: é fácil só falar porque o senhor nunca passou por isso. Deixa eu te contar a experiência minha então. Quando eu era solteiro ainda, comecei a namorar a pastora Carla, a gente estava preparando para casar. Quando a gente marcou o casamento, eu fiquei desempregado. Eu nunca tinha ficado desempregado na minha vida desde os 14 anos. Trabalho com carteira assinada desde os 14 anos. Nunca tinha ficado desempregado. Marcamos a data do casamento. A empresa que eu trabalhava me chamou e disse assim: a gente vai transferir tudo para Brasília, você tem 2 opções, ou você muda para Brasília, ou você vai ser rebaixado aqui no escritório, nós vamos mudar o seu cargo, você vai ser rebaixado. Eu fiquei chateadinho no dia, falei: pode me mandar embora. Eles me mandaram embora. Eu fiquei desempregado. Só que eu não fiquei desempregado 1 mês, 2 meses. Eu nem sei quanto tempo, mas muito tempo. E chegou dias na minha casa, eu morava sozinho. Já morava sozinho há 8 anos. Tinha dias que eu levantava de manhã e eu abria a geladeira e não tinha nada. Nada, só água. E e nunca passei fome, Deus nunca deixou eu passar fome, graças a Deus. Mas já passei dias de só janta, de só almoço. Isso eu já passei. Mas por 2 vezes o meu irmão, sabendo da minha situação, e Deus falava comigo, eu falava: Deus, eu vou voltar para casa dos meus pais, lá tem comida, lá tem tudo, por que eu vou ficar aqui? Eu falava: você não vai voltar, eu estou tratando você. E a coisa mais estranha que acontecia, sabe o que era, querido? É que a minha geladeira estava vazia, mas o meu carro estava na garagem. Eu falava: Deus, é só vender o carro. Eu falava: você não vai vender o carro, estou tratando você. Era uma doideira. E aí o meu irmão enchia o carro de compra, por 2 vezes ele fez isso. Pegava a estrada, ele mora em Volta Redonda até hoje, eu morava em Niterói. Ele pegava a estrada, quando chegava na Dutra, quando ele pegava a Dutra, Deus falava com ele: volta, porque senão você vai me atrapalhar. E ele virava o carro e ia para casa chorando. Por 2 vezes isso aconteceu. Querido, não deixe o amor atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas. O amor que você acha que sente. O amor não pode ser um ídolo na sua vida. Salmo 115 vai dizer que quando nós fazemos ídolos, nós nos tornamos como ele, vazio, que não fala, não anda, não pode fazer nada, inúteis. Tudo que nós construímos como ídolo se torna inútil, e a gente também se torna inútil. Cuidado com o que você está vivendo. Colocar o amor de Deus
O amor como Deus é tanta idolatria quanto você construir um ídolo na sua frente. E os idólatras se tornam exatamente como seus ídolos, não valem nada. Bom, o reino de Deus então, ele se resume em amor. Gálatas 5 vai falar sobre isso, Romanos 13, Mateus 22, tudo fala que o reino de Deus consiste em amar. Agora, se eu não me amo, como que eu vou amar a Deus e amar ao próximo? Essa é a pergunta de hoje. Como sei que me amo? Como que eu sei que eu estou me amando? Quer fazer o teste? Não. Vamos fazer um teste hoje? Você sai daqui e fala assim, ó, eu estou me amando. Uau! Ou então, ó, mais ou menos. Ou então, ó, 0, fui reprovado hoje no teste do amor. Amor seu com você mesmo, amor que Deus te deu por você mesmo. Vamos lá. Não quero sofrer, por isso obedeça a palavra de Deus. Se você é um desobediente da palavra de Deus, você quer sofrer, porque você sabe que o salário do pecado é? Não, você sabe. O salário do pecado é? Morte. Então, se você não obedece a palavra, você quer sofrer. Você não se ama. Conhecer a palavra, saber da palavra. Na ministerial eu falei sobre isso. Nós estávamos falando sobre jejum. E aí deu polêmica. Pois é, está na Bíblia, vai ler a Bíblia. O que é jejuar? Está na Bíblia, vai jejuar direito. Por quê? A gente sofre. Se a gente não quer conhecer ou conhece e não quer obedecer, a gente sofre. Segundo ponto, vê aí se você faz o cheque aí. Eu estou bom, eu não quero sofrer não, estou obediente. Quero aprender as verdades de Deus porque quero gozar as promessas do reino e da eternidade. Você quer aprender as promessas de Deus? Ou você está vivendo uma vida na igreja, vem no culto e tal, que Deus me der tá bom, peço a Deus só o que eu quero, nem sei se é promessa dele, mas é o que eu quero, nem sei se está na Bíblia, mas é o que eu quero. Você não se ama não. Quem se ama busca profundamente as promessas de Deus. É promessa de Deus, está na Bíblia, eu quero viver isso aqui. Tem uma Canaã celestial, tem uma Canaã terrena, eu quero viver na terrena agora e na celestial depois. Eu vou buscar isso aqui na minha vida. É papo de quem se ama. Às vezes me corto sem querer, mas sei o que é pecado e faço. Não me amo. Se corta no sentido de se machuca, se expõe. Sabe que é pecado, mas de vez em quando peca. Sabe que está errado, mas de vez em quando. Então você não se ama. Porque quem se ama não quer se machucar, querido. Esse andaço que está no meio dos adolescentes, vê na sua casa lá. Observa lá. Está cheio de crianças, cheio de adolescentes nas escolas, fazendo automutilação, se cortando. Está cheio, querido. Escolas não cristãs e escolas cristãs. Estou te falando. Vê lá, pai. Vê lá, mãe. Isso é falta de amor próprio. Não se sente amada, não se ama, e aí provoca isso. Cuidado. Se você, isso é literalmente falando, mas você pode se machucar. Você sabe que é pecado, sabe que vai te machucar, mas você se permite. Falta de amor. O que mais? Se a Bíblia diz uma coisa e eu faço outra, eu não me amo. Eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu vou lá e faço outra coisa do meu jeito. Falta de amor. Se não amo a minha família, não me amo. Porque para eu amar a família, eu tenho que me amar. O que é falta de amor à família? Você não cuida da sua casa, não cuida da sua família, não protege os seus. Eu tenho pavor de homem que não protege a família. Homem que expõe a esposa, que expõe os filhos. Tenho pavor, me arrepia. Eu fico irado. Porque o homem tem por princípio proteger a sua casa. Agora, tem um punhado de esposas e de mulheres que não querem ser protegidas. Que tem um marido protetor, guardador da casa, sacerdote, mas rejeita. Cuidado, é falta de amor. Falta de amor. Ama você, ama a sua casa, ama a sua família, ama os seus filhos. Precisa amar a sua família. O que mais? É só você vai checando aí. Se os meus filhos e o meu cônjuge não acreditam no amor por minha causa, eu não me amo.
Se a sua família é uma família fria de amor, ninguém acredita no amor porque meu pai, minha mãe nunca expressou amor, nunca... Olha, querido, deixa eu te falar, nas penitenciárias está cheio de homens e mulheres que dizem: meu pai nunca me amou, porque nunca me corrigiu. Tem um livro que foi escrito em 1977, tem 45 anos que esse livro foi escrito, chama Ouse Disciplinar. É um livro denso, de um psiquiatra. E um dos relatos que mais me marcou nesse livro, ele tem 2 frases que me marcaram, que eu nunca mais esqueci. A primeira frase é: se o seu filho tem 3 dias de vida e você nunca disciplinou ele, você já perdeu 3 dias. Então, é nesse nível. E um outro relato que marcou a minha vida foi que uma mãe foi visitar um filho na prisão, e o filho pediu para falar com ela, e naquela gretinha nas prisões americanas, a mãe chegou perto, e ele pediu para ela chegar um pouco mais perto, e ela virou o ouvido para escutá-lo, e ele abocanhou a orelha dela e arrancou a orelha com um dente, e disse para ela: isso é para você saber que eu estou aqui porque você nunca me corrigiu, porque você nunca me disciplinou. Se você tivesse me corrigido, eu não estaria aqui. Eu nunca mais esqueci disso. Talvez essa mãe dizia: eu amo tanto ele, mas ele não conheceu o que é amor. Se a sua família não conhece o amor porque você está atrapalhando, você não se ama. Não estou falando de espancar, não estou falando de castigar exageradamente, estou falando de disciplina, é diferente. Expresse amor da forma correta. O que mais? Se não amo a igreja de Cristo, eu não me amo. Pastor, aí também já é demais. Você é parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é esse prédio, não é essa placa que tem ali fora. A igreja de Cristo somos nós. Se nós não amamos a igreja de Cristo, nós não nos amamos, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos inseridos nela. Então, ame a igreja de Cristo, como forma de você expressar o amor a si próprio. Se uma autoridade colocada por Deus me orienta e eu não obedeço, eu não me amo. Mas por quê, pastor? Porque a obediência antecede a bênção. Se eu quero ser abençoado, obedeço. A autoridade colocada por Deus não é dominador, não é liderança doentia, tem tudo isso. Autoridade colocada por Deus: faça isso, vai ser bom para você, faça o que eu quiser. Você não quer a bênção de Deus. Seu pai, sua mãe, quantas vezes o pai fala: faz isso não, filho, ou faz isso, filho. Você faz ou você não faz, e chega lá na frente e você fala: puxa vida, se eu tivesse feito, tinha sido abençoado. A palavra de Deus fala que existe pelo menos alguns tipos de filhos, pelo menos 2, citando aqui agora, o que diz vou fazer e não faz, o diz que não vou fazer e faço. Os 2 são filhos do diabo, está escrito lá. Forte. Então, são princípios. Deus está falando claramente para a gente, e fortemente para a gente. Observa bem o que Deus está te falando. Observa bem o que Deus está falando com a igreja do Senhor Jesus nesse dia. O que mais? Se não aceito a autoridade de Deus, estou sob influência do espírito de Jezabel. Lá em Apocalipse 2:20 fala sobre isso. E isso é as profundezas de Satanás. O que é o espírito de Jezabel? Algumas pessoas acham que é um demônio. Pode até ser um demônio manifestando como o espírito de Jezabel, mas não é. A palavra de Deus fala que tenho contra ti, falando lá, a igreja de Tiatira, tenho contra ti que toleras as doutrinas de Jezabel, que se diz profetiza e não é, está na Bíblia, que traz promiscuidade sobre a igreja. Então não é um espírito, um demônio, é uma doutrina, é um estado de vida, é uma forma um estilo de vida de Jezabel. Qual que é o estilo de vida de Jezabel? Rebeldia, profecia que não vem de Deus, que traz a promiscuidade sexual. Está na Bíblia. Então, a gente vai começando a caminhar nesse estilo de vida com o mundanismo. A gente vai aceitando as coisas. Daqui a pouco a gente aceita uma piadinha mais picante, uma brincadeirinha mais, tal, e a gente está ali no grupinho, e esse estilo vai entrando.
Daqui a pouco a gente começa a questionar, mas por que isso, mas por que daquilo? Vem a rebeldia, vem a insubmissão, e aí as doutrinas de Jezabel entram na igreja. Em nome de Deus eu falo, mas é Deus que falou comigo? A doutrina de Jezabel, o espírito de Jezabel, ela precisa ser renunciado em nós. Eu não aceito isso na minha vida. Não aceito, não quero. Muitas vezes eu oro, querido. Muitas vezes eu ajoelho no meu secreto, no meu devocional, eu falo, Senhor, estou sentindo que eu estou liberando algumas coisas, que eu estou aceitando uns negócios, eu repreendo, eu rejeito esse espírito de Jezabel na minha vida. Estou muito carnal, está doendo muito. Uma forma de você saber se está muito carnal é se você está muito sensível. Tudo dói em você? Ah, não falou comigo. Ah, falou comigo. Ah, falou assim. Ela não falou assim. Ah, me tratou assim. Ah, me tratou assado. Ah, não me convidou. Ah, me convidou. Sabe, tudo dói. É carne, querido. É carne. Sabe por que é carne? Porque morto não sente. Se a nossa carne está morta, a gente não sente. Algum dia desses, uma pessoa me questionar, teve um aniversário na igreja, e eu não fui convidado. Pastor, teve um aniversário lá e o senhor não foi convidado, o senhor não estava lá. Não, o senhor não estava lá, por que o senhor não estava lá? É, porque eu não fui convidado. Mas por que o senhor não foi convidado? Eu falei, não sei, querido. Mas pastor, o senhor tinha que ser convidado. Eu falei, mas por que eu tinha que ser convidado? Não, mas não está certo. Por quê? Querido, eu falei, deixa eu te falar, você está indo para o inferno por minha causa. Você está lutando um negócio que eu não estou nem aí. A pessoa convida que se ela quiser convidar, se não quiser, não convida. Mas nós somos livres, amém ou não amém, querido? Somos livres? Não. Eu prego domingo a domingo em cima do púlpito da minha igreja que nós somos livres, e agora eu vou querer dizer para a pessoa que ela tem que fazer algo. Eu não, eu sou livre. As pessoas são livres, ué. Ou eu vivo o que eu prego, ou eu não prego. Eu me amo, querido. Eu amo a minha vida, eu amo quem eu sou. Não é um convite ou não que vai mudar quem eu sou. E isso traz liberdade sobre a tua vida. Seja livre, se ame. Ame a sua presença, ame a sua companhia, ame ficar com você mesmo. Ame você e Deus no lugar secreto, ame essa presença de Deus em você. E aí você vai ser liberto de muitas coisas, inclusive desse espírito de Jezabel, que é um espírito de domínio, que quer dominar sobre as coisas. Jezabel queria dominar sobre tudo. Mandou matar João Batista lá. Você está pensando que você é o quê? Vai fazer o que você quer? Não é assim não. Mata os profetas, mata os pastores. Não, nós somos livres em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode dar um amém aí por isso? Não. O reino de Deus, está lá também em Mateus, ele é um reino com vara de ferro. Então ele é rígido. Ele é amor, mas ele é rígido. Mas Deus fala que se um olho te fizer pecar, você faz o quê? Arranca para você ir para o céu. Está na Bíblia, então não é brincadeira. Não é Nutella, não é flexível, não é fluido, como dizem agora, está na moda, fluido. As coisas são fluídas. Deixa eu te falar o que é fluido, cuidado para você não repetir coisas que você não sabe. Fluido é o seguinte, aqui dentro dessa caneca tem água. A caneca é um cubo, né? É redondo aqui. Se eu colocar essa água num pote quadrado, essa água toma a forma quadrada. Isso é fluido. Cuidado para você não pegar coisas de Deus e colocar dentro de lugares que não deve estar, para tomar formas que não devem ter. Cuidado. Os termos, eu estou te falando isso porque eu vi um pastor dizendo isso esses dias na internet. Nós vamos ser fluidos. Somos não. Não somos fluidos. O que é de Deus, é rígido, é ferro. É a palavra de Deus que diz. Amém ou não amém, querido? E aí agora nós temos tido essas licenças para pecar. A psicologia tem dado licença para a igreja pecar. Cris está ali, depois ela fala comigo. Tudo tem nome agora. Tudo tem diagnóstico. Mas a palavra de Deus não deixou de ser a palavra de Deus. E eu não tenho problema nenhum com isso. Mas querido, está demais. Tudo tem síndrome, tudo tem fobia para tudo.
fobia de cadeira, cadeirofobia. E aí, não pode, porque não pode tocar nessa pessoa, não pode. Como que não pode? Como é que era antigamente? E tem realmente transtornos e questões que precisam ser tratadas mesmo. Eu indico gente para psicologia. Eu indico pessoas no meu gabinete, os homens que eu cuido, que eu acompanho, que precisam de acompanhamento psicológico, eu indico, falo, vai no psicólogo, marca lá, você precisa de acompanhamento psicológico, precisa de um tratamento, você precisa de uma ajuda técnica, uma ajuda medicinal, você precisa de ajuda, eu não posso fazer isso com você. Passamos da área espiritual para a área médica, então não tem nenhum problema com psicologia. Mas espera aí, psicologia não é licença para poder pecar. Eu xingo, eu falo, eu brigo porque eu sou bipolar. Não, a palavra de Deus fala que existe algo que chama domínio próprio. Está na Bíblia. Mas eu não consigo, bispo, então toma um remedinho. Mas eu esqueço de tomar, então toma outro para memória. Toma um para memória e outro para... E vai melhorando. Não é desculpa. Não pode ser. Deixa eu te falar um negócio, eu sei que é difícil falar isso, mas eu preciso alertar você como igreja, e eu não estou falando para ninguém, em nome de Jesus, se você está online me vendo, não é para ninguém, mas tem uma ansiedade nos pais, uma ansiedade para diagnosticar os filhos. É um negócio absurdo. As crianças não podem brincar mais, querido. As crianças não podem mais fazer as coisas porque tudo tem problema. A gente tem uma escola infantil. Existem situações, existem, e tem que ser tratadas mesmo, e cuidadas, e acompanhadas, e glória a Deus pelos profissionais que fazem isso. Mas espera aí, tem coisas que se trata em casa. Eu conheço um pouquinho de terapia psicológica. Nós vamos na psicóloga no auditório hoje. Depois se eu falar alguma coisa errada, ela me fala e eu volto aqui e falo o que ela falou. Mas 90%, 70%, vou diminuir para não pecar. 70% do que eu vejo de terapias com criança, os psicólogos falam assim, chama os pais, vamos conversar a família. Aí a criança fica lá, acompanhado, e o psicólogo que é tratando os pais, aí trata os pais, a criança melhora. Que coisa linda, e é ótimo, isso é maravilhoso, uma família foi restaurada, uma família foi curada, glória a Deus por isso. Mas espera aí, querido, olha para você um pouquinho, olha como é que você está, vê se você está amando a você e amando as pessoas que estão na sua responsabilidade, na sua casa, na sua família. Não tem licença para pecar não, querido. Meu maior temor de Deus, meu maior temor, é quando eu chegar no céu e Deus perguntar para mim, e os filhos que eu te dei? Esse é o meu maior temor. Se Deus falar para mim assim, Paulo, você não vai reinar comigo, você vai ficar aí vai ficar aí, você está salvo, mas reinar comigo, governar comigo você não vai, mas os seus filhos vão. Graças a Deus, de todo o coração, querido. Meu maior temor é Deus falar assim, você atrapalhou a vida das pessoas. Seus filhos podiam ser muito maiores e não foram, a culpa é sua. A Letícia podia ter chegado num lugar muito mais longe, o Pedro e os teus filhos espirituais também. Eu não chamo ninguém de filho por acaso não, querido. Eu não chamo ninguém de filho por acaso não. Quando eu chamo de filho é porque eu oro, porque eu ponho meu joelho no chão, porque eu clamo, porque eu jejuo. Meus filhos espirituais são filhos espirituais, de verdade. Eu tenho muito temor de Deus, de chegar diante do pai e ele falar, olha, você foi um mau pai, você foi um péssimo pai, você atrapalhou a minha obra. Querido, que tristeza. A ciência tem dado licença para a gente tornar as pessoas ateu. A ciência tem dado licença para os crentes passarem a desacreditar em Deus. Eu vou te falar, sabe qual que é o maior formador de ateus no mundo?
são as escolas de teologia. Muitos saem de lá ateu. Que tristeza. Por quê? Porque em nome da ciência. A ciência quer explicar tudo. A ciência quer trazer luz sobre tudo. Mas se você buscar a Bíblia, e se você pôr paralelo à ciência, você vai ver a Bíblia dando resposta para a ciência. O problema é que a gente não lê a Bíblia, fica só com a ciência. Mas não tem jeito, vira ateu. Em nome da liberdade e até do amor, nós temos licença para pecar. Temos licença para casar com quem a gente quiser casar. Temos licença para formar a família que a gente quiser formar, seja da forma que for, e você está entendendo o que eu estou te falando. A gente pode tudo, que o importante é amar. O amor libera tudo. Quem vive a pecar, querido, não se ama, porque está escolhendo o sofrimento aqui e na eternidade. Não tem amor nisso. Mesmo que você não acredite, é assim que é. Quem se ama quer ser feliz aqui e na eternidade. Adora a Deus pelo que fez, porque o louvor abre os céus. Está difícil demais, bispo, minha vida está difícil demais, só problema. Eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus. O louvor abre os céus. Esse dia eu estava passando mal lá em casa, estava vendo a pastora Carla, o dia inteiro, com louvor no celular. O dia inteiro. Tu está trazendo a glória de Deus para esse lugar. Falou nada comigo. Dia inteiro. O louvor abre o céu, querido. Se tem guerra espiritual, se tem trevas, o louvor abre o céu. Estou te falando isso porque eu não sou muito musical. Então depender de mim, de eu lá colocar uma música, é muito difícil. Nem no carro. O pessoal fica brincando comigo, por isso você não liga esse rádio. Não, não ligo, eu não sou musical. Eu não tenho essa veia musical. Então, muitas vezes eu fico cantarolando as canções e tal, mas eu colocar, então, ela coloca. Ela ama a família dela. A família toda sofre quando o pai está em guerra, quando o pai está doente. Então, esposa, olha para o seu marido, traz louvores para sua casa, ao invés de murmuração, de reclamação. Quem se ama não joga dinheiro fora, essa é forte. Se esforça e sabe que é mordomo e não é dono de nada. Se você é um desperdiçador de dinheiro, você não se ama. Se você compra mais do que você precisa, você não se ama. Se você não apaga as luzes da sua casa, você não se ama. Isso mesmo. É isso mesmo. Se você não valoriza o que Deus te deu, querido, você não se ama. Precisa amar. Ah, ser sovinha, ser mão fechada, então, porque aí é bobeira. Aí é outra coisa. Agora, saber como gastar, ter controle, fazer com organização, com planejamento, é amar a Deus, é amar a si próprio, é ter mais. É ter mais para dar para as pessoas, é ter mais para abençoar, é ter mais para abençoar sua família, sua casa, é ter mais. Então, é uma forma de você entender. Quem se ama perdoa fácil, porque sabe que erra também. Quem ama, perdoa, querido. Quem se ama, libera perdão, mesmo com dor no peito, mesmo sentindo. As coisas mais difíceis do pastoreio é quando alguém chega para você e fala assim, eu quero ir embora. Eu quero ir para outra igreja, Então eu libero, mas dói o coração. Às vezes tem que liberar perdão, porque às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa ofendeu ou saiu ofendida, então você tem que liberar perdão, tem que perdoar, mas quem se ama, perdoa. Quando alguém vem falar comigo, pastor, estou vindo de alguma igreja, quero me unir à igreja, eu recebo com alegria, mas no meu secreto, no meu tempo com Deus, eu oro e falo, Senhor, guarda o coração do pastor que liberou, dê a ele 10 ovelhas mais, prospera o ministério dele, porque eu sei que não é fácil. Antigamente eu ligava o pastor, mas depois de algumas experiências não tão boas, porque Deus sabia a intenção do meu coração, mas a pessoa não sabia, então agora eu oro, falo com Deus, abençoo a igreja, abençoo o pastor, porque eu sei que não é fácil. Então se você tem dificuldade para perdoar,
Pede mais amor a Deus. Você também erra. Você também erra. Você já errou muito, eu já errei muito. E o Senhor nos perdoou. Perdoe as pessoas. Fica preso nisso não. Quem se ama não quer sofrer e nem fazer sofrer. Quem se ama é feliz só em ter Jesus. Não vive reclamando nem de si mesmo. Quando peca, sabe onde buscar o perdão. Deixa eu te falar. Se você precisa nessa manhã decidir algo na sua vida, decida. Deus está nos levando a um novo nível, querido, a um novo patamar. Deus está falando isso para a gente muitas vezes nesses dias. Se você não é feliz por ter Jesus, hoje é ceia, resolve isso na sua vida. Se Jesus não é suficiente para você, resolve na sua vida hoje, pede perdão, começa de novo. Se você vive reclamando de você mesmo, não só dos outros, mas de você mesmo. Deixa eu te falar algumas coisas. Às vezes obrigado. A gente tem tanta dificuldade em aceitar quem nós somos, sabe? Eu não estou falando de você se cuidar é outra coisa. Mas para de murmurar contra o seu corpo, contra a sua vida, contra a sua família. Vejo relatos de mulheres que não conseguem se aceitar, com a idade que tem, com a experiência que está chegando, com um monte de filho que teve. E aí fica uma guerra interna. E deixa eu te falar, aceita. Ah, mas bispo, você não acha que a gente tem que procurar melhorar? Procure melhorar. Pode malhar, malha. Pode fazer uma cirurgia plástica, faça. Faz o que você puder fazer. Agora, se não pode, não pode, querido. Vai morrer, pode isso? Sabe? Com equilíbrio. E se for para se fazer bem, não é para os outros verem. Esses dias Deus tem me mostrado assim, umas 3, 4 pessoas vieram falar comigo assim, eu não posso me vestir assim, porque o que as pessoas vão pensar? 3, 4 pessoas falaram a mesma coisa. E eu pensei assim, o que você quer falar comigo? Porque a mesma frase, né? Eu falei, o que Deus está querendo falar comigo? Deus falou, as pessoas são mais preocupadas com os outros do que com si próprio. E elas não entenderam que tem que amar a si primeiro, para depois amar os outros. Que se eu não me sentir bem com uma roupa, eu não vou vestir ela, só porque você quer que eu vista. Agora, se o meu Deus me mandar vestir uma roupa, eu visto. Mas Ele manda vestir roupa, bispo? Manda. Só se deixar Ele mandar. Só se deixar. Se você deixar, Ele manda. E é a melhor roupa que tem. Naquele dia você está feliz da vida. Eu falei que acho que nos empresários, o pessoal ficou assim espantado. Eu falei assim, falando sobre dar passos, né? Eu falei, dá passos. Você tem sonhos na vida de amor próprio? Dá passos. Quando Pedro estava lá no meio da tempestade, no meio da onde, querido? Da tempestade. Não é quando está tudo bem. Pedro estava no meio da tempestade. Paulo estava quebrando. Jesus aparece, ele fala, quem é? Fantasma? Não basta a tempestade, tem um fantasma agora? Sou eu, Pedro. Se for o Senhor, manda ter contigo. Pode vir. Pedro faz o quê? Põe o pé para fora. Dá passos. Chegou o tempo de nós darmos passos. A gente vai dar um passo enorme agora na mudança da igreja. Um passo enorme, enorme. Aí no meio desse passo enorme, dessa tempestade, eu recebo uma mensagem. Nova clínica de implante capilar em Ipatinga. Pode rir, não tem problema não. Está liberado. Deus conhece meu coração. Sabe o que eu quero fazer. Aí eu olhei e falei, Aí respondi lá e tal. Aí a pessoa lá, não, só pode fazer uma avaliação grátis. Falei, tá bom, pode marcar. Fui lá fazer, querido. Eu ia passar a capa, só que ela morrendo de rir. Bispo, quanto que o senhor tem para fazer? 0. Mas por que o senhor foi lá então? Porque o meu Deus é o ouro da prata, Ele conhece desde o meu coração, se Ele quiser me dar, Ele me dá.
É assim que é, querido. Ah, mas é vaidade. Bom, para mim não é. Já tive tive 100, tive de todo jeito. Deus fala que é não, então... Mas eu quero fazer, se Deus permitir. Então não tem problema você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua aparência. Mas primeiro aceite quem você é. Não idolatre nada, não reclame de nada. Peça a Deus, ame a sua vida. O Senhor Jesus seja suficiente na sua vida, na sua história. A presença de Deus tem que ser suficiente para você. Depois que for suficiente para você, Ele pode abrir as portas do que Ele quiser na sua vida. A palavra de Deus fala que Salomão se vestia maravilhosamente bem. Então não tem problema se vestir bem. Não tem problema nenhum, está na Bíblia. Sim ou não, querido? As roupas dos sacerdotes eram caríssimas. Caríssimas. E Deus que mandou fazer. Deus que deu lá. O estilista foi Deus. Como que devia ser a roupa? Não tem problema nenhum. Mas o Senhor é suficiente na minha vida. Se Ele não me der nada, Ele continua sendo Deus na minha vida. Sei ser rico e sei passar necessidade. Sei andar debaixo do sol e debaixo da chuva. Sei ser líder e sei ser perseguido. Em qualquer tempo, eu sou do Senhor. Amém? Você pode declarar isso na sua vida? Queria te convidar